Eu sou a professora Elza de Melo Fernandes, também sou escritora. Nasci numa localidade pequenina de Sara, nasci em Ausentes, no dia 26 de outubro de 1953. Sou filha de Lorisval Nunes de Melo e de Esperandina Inácio de Melo. Meu pai foi mineiro também, minha mãe sempre na agricultura e dona do lar, como era na época, né? Sou casada com Jorge Amar José Fernandes há 50 anos e tenho 3 filhos, a Márcia Beatriz, o Marcelo e a Magali. Também tenho 3 netos, a Ana Cecília, o Augusto e o Jorge Amar Neto. Minha vida sempre foi pautada no trabalho, no sonho e, é claro, na busca da realização. Como eu sempre tive vontade de estudar e morava num lugar que não tinha nem como se locomover, ginásio ou formação maior era só no centro de Sara, então eu creio que quebrei paradigmas, embora esse não fosse o sonho de minha mãe, né? Minha mãe me queria uma mocinha ajuizada, costureira, dona de casa e pronto, né? Mas eu, que já costumava fazer poeminhas, que ela tinha um medo danado, porque ela chamava de pesquinha, eu ousei a ir para frente. E o meu pai concordou e a gente teve que morar no centro de Sara. Por isso nós moramos 8 anos no centro de Sara. E por isso eu conheço tão bem a formação de Sara logo no início da sua emancipação, né? Bem, de Sara eu fiz o curso ginásio normal. Naquele tempo era a primeira formação do professor. E eu fui mais além, eu fiz normalista. Me tornei normalista, um curso que o professor trouxe para atualizar todas as professoras efetivas. Então, a formação era ser normalista. E as professoras que estavam já efetivas no município, principalmente nas escolas rurais, elas eram não habilitadas. Então, elas foram estudar e eu, com os meus 15 para 16 anos, fui atrás e comecei a fazer o curso normal. Bem, voltei para Ausentes normalista, já trabalhando. Eu fiz meu primeiro concurso, me efetivei na rede municipal de ensino. Primeiro concurso na rede municipal de ensino. Posso dizer que eu e mais 9 colegas da época, nós fomos as pioneiras para formar a Secretaria de Educação Municipal. E aí eu trabalhei por os meus 25 anos como alfabetizadora. De Ausentes vim para Sangafunda e aqui em Sangafunda eu trabalhei até a minha aposentadoria. Mas não parei com o meu sonho de estudar e de escrever. Escrever para mim era diariamente uma motivação. Eu fazia, primeiramente, quando era criança, das minhas dificuldades, uma quadrinha rimada, e aí tudo se tornava fácil, né? Porque a rima é instigante para isso, tu aprende. Eu sempre tive muita dificuldade para decorar, não decorava nada. Mas a partir do momento que eu fazia uma rima, aí sim, aí eu internalizava a palavra difícil. E que palavras difíceis que eu tive que aprender. O meu vocabulário materno era muito, muito manezinho. A gente tinha muito a linguagem materna dos avós, das avós, que era a sorianidade presente na nossa cultura, né? Então, eu tive mesmo que me debruçar no vocabulário e atualizar o meu vocabulário, né? Mas eu fui sempre muito pesquisadora, muito cuidadosa e não deixei para trás as minhas raízes. Eu as fortaleci cada vez mais. Escrever para mim na época, eu não pensava em lançar um livro, era escrever e deixar na gaveta, né? Fazer aquela escrita que me vinha assim na mente e depois guardar e pronto, né? Mas em um curso de aperfeiçoamento de professores, eu conheci o professor Eurico Bach. E ele, vendo a minha facilidade de fazer os poeminhas para mim, para as minhas colegas, ele ficou fascinado. E aí ele me conheceu como
autora, como diz ele, e me falou que eu era muito próximo de Raimundo Correia, um grande poeta que ele gostava muito. E me incentivou bastante. Por isso eu lancei aí o meu primeiro livro de poemas. Ora, a Casa da Cultura estava em funcionamento nessa época, e a Silésia estava lá na direção da Casa da Cultura, e ela se empenhou muito pela essa primeira divulgação, o primeiro poema. A capa é dela, tá? Então, isso aqui foi a minha primeira produção, e muito ajudado por os içarenses. Foi uma publicação que foi realmente paga pelo comércio içarense. Por isso eu tenho tanto carinho por esse livro. Estão aqui os meus primeiros poemas que eu guardei já com o intuito de publicar. E eu gosto muito de cultura. E eu sempre fui engajada na pesquisa cultural com a Universidade Federal. E aí, como eu já fazia umas certas pesquisas na base cultural, surgiu a vontade de fazer um material de apoio para a Secretaria Municipal. E eles me procuraram, a gente fez um grupo de pesquisa. E pesquisamos dentro de Sara todas as localidades, né? Fomos em todos os lugares, né? Conversamos com inúmeras pessoas e saiu a nossa primeira produção. Ninguém quis escrever. Um porque queria cobrar, outro porque o prefeito não pagava, outro porque isso. E eu peguei e escrevi. A gente já estava com o material na mão, um material razoável. Eu escrevi o meu primeiro livro de história de Sara. Ora, e Sara colocada em história, com o objetivo de ser um apoio para a Secretaria Municipal de Educação. Então, esse aqui foi um livro tímido, mas foi um livro cheio de verdades, escrita a muitas mãos. E logo em seguida, precisou de uma nova edição. Aí já foi a pedido do prefeito atual, que foi o prefeito Heitor Vavassori. Eu escrevi um pouquinho mais, porque daí eu me reportei mais à história, a história em si do meu município, né? Liguei ele muito a Santa Catarina. Eu fiz aqui um trabalho de história, história catarinense mesmo, né? Então, o Sara já não estava mais anônimo, ele já era um pedacinho de Santa Catarina. E era isso que eu desejava, que Sara fosse sempre colocado como uma parte de Santa Catarina e principalmente as Sesmarias, que na divisão das Sesmarias, ela foi das primeiras que esteve no mapa das Sesmarias. Foi um livro assim que me trouxe muitas alegrias, com certeza. Como eu fiz mestrado, eu esqueci de dizer que dia da professora normalista eu fiz graduação em pedagogia pela FURB. Naquele tempo a Universidade Unesc ainda não existia, né? Então foi através da FURB que eu me graduei em pedagogia. Depois eu fiz pós-graduação em São Paulo em didática e metodologia do ensino. E aí eu fui fazer mestrado em ciências da linguagem. Por que eu busquei ciências da linguagem? Porque eu sempre quis fazer letras. Então, eu fui buscar o meu mestrado em ciências da linguagem. Fiz na Unesc, na Unisul, aliás, em Tubarão. E trouxe, nesse meu trabalho de conclusão, nessa minha dissertação de mestrado, eu trouxe uma coisa que eu tinha muita vontade. E eu deixei os professores muito atônitos com a minha escolha. Foi trabalhar o terno de reis, para cientificar que era folguedo catarinense, mas construído por açorianos, índios, os nativos da terra, e os afros que aqui estavam. E aí eu já coloquei a ideologia da multiculturalidade da linguagem natalina. Não só o boi de mamão, mas também as bandeiras, os ternos de reis. Eu fiz um trabalho de folclore muito amplo. Aqui não é conhecido, mas é já conhecido do Brasil. Então, eu fico muito feliz por isso, né? Que a Marileia, que era minha orientadora, ela levou, porque ela foi para Paraíba, e lá eles fizeram muita comparação com o boi bumbá, com o bumba meu boi, né? Que até então eles não sabiam que existia o boi de mamão, né? Então, é um trabalho assim. E ele também tem muitas receitinhas, adivinha de quê?
as benzeduras que as pessoas me repassaram para mim guardar, porque eram pessoas velhinhas que de repente não iam estar aí, então elas me repassaram aquelas coisas fantásticas das benzeduras da palavra de poder, a palavra que cura. Esse livro para mim é muito valioso, tá? É um dos livros mais valiosos que eu tenho. Bem, eu segui então na minha caminhada procurando sempre parceiros para escrever. E um tempo o Nabor me procurou para nós escrevermos sobre a nossa genealogia. E eu falei para ele, ai, Nabor, é muito difícil todo esse trabalho de muitas pessoas, a gente não tinha registro na época, né? Não tinha registro civil. E aí a gente fez um grupo, né? O Márcio, ele e eu, e a gente foi pesquisar lá no arquivo da Arquidiocese de Florianópolis. Aí lá na Esteves Júnior nós vivemos muito tempo pesquisando, né? Foi muito bom. Como a gente queria colocar um pouquinho além do que é as nossas famílias, não ser só aquela árvore genealógica, então eu bolei uma saga, tá? Porque, bem, tem pessoas que não gostam de dar os nomes, né? Mas, mesmo assim, gostam de ver a sua história publicada. Então, essa saga aqui tem muito da família Melo. Eu me reporto mesmo à minha família, tá? Tem muito do que a gente viveu, do que a gente buscou, de onde a gente veio, as origens, né? Então, é um trabalho que a gente fez assim, bem direcionado mesmo. Aí eu busquei com a professora Maria de Fátima Pavei uma parceria. Nessa parceria, nós ainda não fizemos o terceiro volume, seria 3 volumes. O primeiro volume, de Eco de Duas Vozes, nós trabalhamos todo aquele trabalho do acordo ortográfico, porque nós fomos convidados para ir àquela reunião, uma formação mesmo, né? Com todas as academias, inclusive o presidente da Academia de Portugal, né? E a gente foi e participou. E aí nós escrevemos que seria o acordo para as nossas escolas. Nesse tempo, o Toninho Melo era o secretário e ele adquiriu para as escolas. O nosso presidente foi muito enfático e ele colocou muito bem os certos acordos, que hoje é a nossa linguagem, né? Só que eu e a Fátima, nós fomos mais além. Eu escrevi poemas, né? Trago aqui uma coletânea de poemas, e ela escreveu crônicas urbanas, que é para dar um pouquinho de conteúdo também na leitura para os alunos. Em Eco de Duas Vozes, volume 2, eu escrevi lendas, principalmente as lendas indígenas, que eu sempre escutei, né, gostava muito, e não era conhecido. Então, eu coloquei aqui as nossas lendas indígenas. A Maria de Fátima, ela continuou com crônica, mas ela fez uma crônica, assim, bem cheia de poesia. Ela soltou-se, que eu sempre desafiei muito. Fátima, vamos fazer poema. Fátima, poesia é muito boa, faz, tem capacidade. Então, ela fez muita poesia nesse volume que nós escrevemos juntas. Então, eu fiz a edição deste livro aqui, que é um livro de intercâmbio entre as nossas escolas e as escolas de lá, de Laje das Flores, ou da Ilha das Flores, né? Para os nossos alunos conhecerem a ilha que é geminada, a nossa cidade gêmea, e também levar notícia de nós lá para aquelas crianças que lá estudam. Então, esse livro foi um livro trabalhado com um projeto pedagógico de intercâmbio entre as duas nações, né? Eu fiz também um trabalho quase bibliográfico do Padre Silvestre Junques. Padre Silvestre me procuraram uma manhã dizendo que ele estava velhinho, sempre quis escrever alguma coisa, nunca conseguiu. Ele não tinha condições de escrever um poema, um livro, mas ele queria deixar seu registro para Içara, para as pessoas que o conheceram e outros que iriam conhecê-lo. Então, o Padre Silvestre, ele teve uma participação muito grande, porque ele me
eu ia diariamente lá conversar com ele, sentava, conversávamos, e ele ia contando a vida dele, ele ia contando os problemas dele, como é que foi todo o processo de sacerdócio dentro do município de Sara, dentro da paróquia que foi criada para ele, né, que era a paróquia São Miguel de Vila Nova. Então a gente conversou muito e a gente teve um contato muito especial e saiu esse livro que, na verdade, ele é uma obra rara, uma joia. Sempre as crianças me perguntavam: professora, tu escreve livro tão grande, professora, faz um livrinho pequenininho para nós. Que até então o meu ambiente era sala de aula, né? Era escola. E surgiu um livrinho também para eles. Embora eu tenha muitos livros ali no computador, tenho muitos arquivos editados, eu tenho apenas esse aqui. Leca, Lica e Loca, as cachorrinhas sapecas. Então, esse aqui é um livrinho que foi escrito mesmo dirigido para as crianças. Ele foi ilustrado pelo professor Rodrigo Gonçalves, que era o professor de artes lá da Escola Guglielmi, quando eu trabalhava, né? Foi o professor Rodrigo que fez a ilustração e a gente fez para o público dirigido às crianças, o público infantil, né? Eu tenho muito carinho por criança e eu gosto muito e tenho muita vontade de escrever livro infantil. Hoje, quem mais escreve na nossa academia é IED, né? Mas eu acho que a urgência maior são as pesquisas que eu fiz, que se não editar, morrem, né? E como eu conversei com as pessoas, como eu tenho esse crédito de pessoas que não verão mais, né? São vozes que se apagaram já. Então, eu tenho a missão de dar vozes para essas pessoas. E eu publiquei cântaros de poesia. Aqui está a minha poesia mais madura e mais selecionada. Então, esse cântaro de poesias, eu escrevi um livrinho para mim não esquecer que a minha alma é poética. Eu posso ser a escritora das pesquisas e sou conhecida como pesquisadora e recebi muitos troféus. Olha aí esse troféu lindo que eu tenho aí, que eu ganhei da etnia açoriana, né? Porque eu sou pesquisadora, eu sou escritora, mas a minha alma é poética. Todos os dias eu tenho poesia para escrever. É uma missão, né? E aí surgiu as dobras do tempo. As dobras do tempo, eu vou trabalhar aqui a história e a memória do povo içarense. Eu falo desde a saída dos Açores, porque foi um projeto, a imigração açoriana, foi um projeto do governo catarinense e do até então imperador do Brasil, né, Dom João VI. Coloco aqui as famílias que vieram para cá, a origem dessas famílias que vieram para cá, o movimento dessas famílias, tá? Dentro de Santa Catarina, né, que como foi a expansão catarinense, que eles começaram com as baleeiras. Mas Içara não participou? Participou, sim. Nós tivemos gente de lá que veio para as terras como prêmio. Nós tivemos afros que veio de lá como indenização de que veio para cá, para ocupar as terras. E então, esse livro aqui, ele é uma riqueza infinita de tudo que aconteceu aqui, tá? Por último aqui, eu reservei um espaço porque eu trago a memória das pessoas com quem eu conversei. Eu conversei com muitas pessoas e trago aqui o discurso na íntegra de como elas me falaram. Mas os escravos, não tinha escravo em Sara? Tinha. E eles falaram, eles estão aqui, todos nomeados. Embora nós saibamos que a escravidão aqui é muito diferente da escravidão do Nordeste, da escravidão do Centro-Oeste, da escravidão paulista, né, que era cafeira, né? Nós temos aqui aqueles escravos que eram arrimos da família, até porque muitos já vieram com os açorianos, já eram propriedade deles lá. Então, eles vieram para cá como agregados.
E como agregados, eles deveriam ter a sua terra também. E eles não tiveram essas terras, porque na época o regime de escravidão não permitia que eles tivessem terra ou bem nenhum em nome deles, né? Então eles não tiveram por isso. Mas enquanto estiveram nas moradas, nas propriedades deles, dos patrões, né, dos arrendatários, eles trabalhavam como pessoas da casa, né? Então faziam a lavoura, dividiam, né? Como qualquer agregado trabalhou assim. Um livro cheio de verdade, cheio de conhecimento, né? E cheio de sabedoria. Para quem entende o que é sabedoria. Aí a gente diz assim, mas hoje ninguém mais compra livro. Não compra mesmo. Está tudo pronto na rede. Então não tem valor o livro. Por que nós, escritores, continuamos escrevendo? Porque ainda apostamos que o registro é a maior descoberta da humanidade. E um dia ele vai voltar. Nem que seja com aquela curiosidade de dizer assim, mas naquele tempo, olha, era assim. Porque tudo vai mudar. Tudo muda. A paisagem geográfica muda, a paisagem humana se renova, né? São outras gerações que nascem, mas o que está escrito aqui não muda. Dá para conhecer, dá para se ter ideia de como se viveu, de como foi fundado o município de Içara, de como viveram aquelas pessoas, o que construíram, a maneira como construíram. Até porque nós que trabalhamos com cultura, nós temos assim muito em mente a preservação étnica, em todos os sentidos. Ser escritora dá dinheiro? Não, nós não ganhamos nada sendo escritora. Nós deixamos registros valiosos que ninguém valoriza no momento. Então, tomara que a nossa valorização seja uma valorização póstuma. Se for, aí a minha alma estará em paz. Valeu a pena escrever e valeu a pena fazer poesia. Sou orgulhosa de ser professora, né? Porque foi meu sonho primeiro, educar as crianças do meu lugar, fazer com que as crianças aprendessem a ler, porque o meu avô sempre brincava. Minha menina vai ser professora, não é nem escola no nosso lugar, não tem? E porque não tinha, né? De ausentes, eles iam para Pedreira ou vinham para Sanga Funda, porque a Sanga Funda teve escola já bem, né? Então, eu fui uma professora que foi em busca de ser professora e eu voltei para as ausentes, eu fui a primeira professora da escola de ausentes. Então, muitos sonhos eu tenho em conta que foi realizado. Deus me ajudou sempre muito. E outros eu ainda quero realizar, porque eu ainda quero escrever mais. A AILA, a Academia Cearense de Letras e Artes, quando a gente pensou em fundar, e trabalhamos muito, né? Foi um sonho de idealizadores e sonhadores, né? E nós sempre pensamos no futuro dos livros. Então, a Academia Cearense de Letras e Artes seria para o futuro dos livros. Quando nós fundamos de Letras e Artes, as pessoas dizem assim, mas por que artes? Talvez porque a gente sempre esteve com a arte da etnia, a arte popular, então nós nunca deixamos de pensar na arte também na academia literária. Para termos a nossa história bem registrada, para saber que nosso vernáculo nós herdamos quando nascemos, mas a nossa linguagem ela pode se aperfeiçoar e ela pode ser preservada para muitas gerações. Essa eu penso que é a função da Academia Cearense de Letras e Artes, que eu guardo com tanto carinho. O carinho que eu transmito nas minhas obras e o compromisso que eu tenho com a história e com a humanidade. Que eu acho que tem que ter resiliência, tem que ter amor, tem que ter companheirismo. Está faltando muito isso na humanidade, muito. E as pessoas têm que saber que eles têm que ser o seu agente produtor.
Tu precisa expandir aquilo que tu leu. O que tu leu não fica só para ti. Ela serve para reproduzir outras ideias, para reproduzir uma simiose, né? Então, tudo aquilo que tu aprende não é para ti. Tudo aquilo que tu evolui é para expandir, é para realmente dividir com as pessoas, né? E eu acho que nós precisamos ser resiliente, nós precisamos ser humano para preservar a nossa humanidade viva. Senão, vamos perder a humanidade. E o homem desumano é fera.